Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar aí mais um tema para esse nosso bate-papo de hoje. O tema escolhido é sobre os fósseis, né? Vocês já devem ter visto filmes ou lido livros, né? Aonde apresenta esse animal que está nessa imagem aí, ó, que eu estou apontando para vocês. O tiranossauro, né? Esse é um exemplo de um dinossauro que viveu há milhões de anos atrás. Esse animal ele deixou de existir há muitos anos, tá? O tiranossauro pertence ao grupo dos dinossauros que viveram na Terra durante cerca de 150 milhões de anos, mas há 65 milhões de anos quase todos desapareceram, ou seja, foram extintos. Nós não temos mais eles aí circulando nas ruas, né? O estudo dos dinossauros nos dá fortes evidências de que os seres vivos nem sempre foram como são conhecidos hoje. Eles passaram e passam por várias transformações ao longo do tempo. Essas mudanças que ocorrem nas populações de seres vivos fazem parte de um processo chamado evolução. O estudo da evolução nos ajuda a descobrir a origem de cada grupo de ser vivo atual, né, e a entender a enorme diversidade de organismos que há em nosso planeta. Mas como sabemos que os dinossauros existiram? Muitos organismos que desapareceram deixaram restos ou marcas nas rochas, né, que é o que nós chamamos de fósseis. Esses fósseis são estudados pela paleontologia, ou seja, a ciência que estuda os seres vivos do passado. Tá? Então vamos lá. Um fóssil só se forma em condições muito específicas, pois geralmente um cadáver é comido por animais ou decomposto por fungos e bactérias. As partes moles têm mais chances de serem comidas e decompõem-se mais rapidamente que as partes duras. Quando a gente fala de partes duras, a gente volta a falar de osso, concha, carapaça, né? Essas estruturas duras, portanto, apresentam maior possibilidade de formarem fósseis. Essa imagem que aparece para vocês, tá, nada mais é do que a sequência, uma representação aí da sequência de como que ocorre o processo de fossilização. Então, se a gente olhar nessa primeira imagem aqui, né, o corpo do animal inicia o processo de decomposição pela ação de organismos decompositores, né? Na segunda imagem, o material do esqueleto é substituído por minerais do local em que se encontra e sua forma original é preservada. E aqui já é um momento, né, nessa imagem 3, quando esse fóssil ele é encontrado após escavações, certo? Então, dando continuidade, né, um fóssil pode se formar com mais facilidade quando um organismo morre e antes de se decompor é soterrado por sedimentos que podem ser areia ou argila, no fundo de lagos, mares ou leito de rios. Ao longo de milhões de anos, os sedimentos se compactam e formam rochas sedimentares, nas quais podemos encontrar os fósseis. Então, os fósseis só são encontrados em rochas sedimentares. Estudando ossos fossilizados de dinossauros, né, podemos ter uma ideia da sua altura, sua massa e até da forma de locomoção. Por exemplo, os dentes e as garras podem indicar o tipo de alimentação, considerando que o animal está adaptado ao ambiente em que vive e a determinado modo de vida. Então, animais carnívoros, por exemplo, têm dentes pontiagudos que auxiliam a prender outros animais e a rasgar a sua carne. Às vezes, no processo de fossilização, as partes duras do corpo do ser vivo são substituídas por minerais e sua forma original é preservada. É o que a gente tem aqui, ó, fóssil de peixe, tá? Esse é um exemplo disso que eu acabei de falar. E em outros casos, né, o organismo é completamente destruído, mas sua marca, o seu molde, fica reproduzido na rocha, que é o que está aqui, perfeito? São raros os casos em que o corpo todo de um organismo fica bem preservado, que é o exemplo do que nós vamos falar aqui, ó,
né? Mas isso acontece, por exemplo, ou aconteceu, com os mamutes, né? Os parentes extintos aí dos elefantes, que tiveram a carne e a pele congeladas ao ficarem soterrados sobre o gelo da Sibéria, e com os insetos, né, presos da resina de pinheiros, tá? Então isso aqui, ó, é uma resina aonde todo o indivíduo ficou preso e preservado por completo. Nessa resina fossilizada, chamada âmbar, já foram encontrados insetos que viveram há milhões de anos, tá? Então, fico por aqui com vocês e aguardo uma próxima oportunidade.